Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C#. Na aula de hoje, continuando o desenvolvimento do nosso aplicativo de gestão de academia, falando sobre criação de arquivos PDF. Na aula de hoje, nós vamos aprender a inserir imagens e tabelas nos nossos arquivos PDF, beleza? Nós já aprendemos na aula passada a criar o arquivo e entrar contexto básico ali. Hoje nós vamos aprender mais esses componentes em PDF. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Recadinhos rápidos e básicos. Não é inscrito? Já se inscreve e também aproveita e ativa o sininho para todas as notificações. Afinal de contas, aqui no nosso canal são aulas de segunda a sexta. Tá gostando do nosso conteúdo? É interessante, é bom para você? Pode ser bom para outras pessoas, então ajuda a gente clicando no joinha. Clica aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. Também segue e compartilhe o nosso conteúdo, nosso canal nas suas redes sociais. Segue a gente, dá uma força lá no Insta e no Face, os endereços aparecem aí. Você que quer e pode ajudar de uma outra maneira, na descrição dos nossos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas. Confere lá as vaquinhas ativas. Se você quiser contribuir, eu agradeço de coração. Vamos para a aula. Vamos lá, para a gente aprender a inserir imagens e tabelas. Vou seguir o mesmo modelo da aula passada, já com o conteúdo pronto, e vou mostrando o que a gente tem que adicionar para ficar mais ágil a aula, porque senão a aula vai ficar muito grande e ia demorar muito, tá bom? Beleza. O que eu tenho aqui? Eu adicionei aqui na pasta do nosso programa o arquivo logocfb.png, que é esse logotipo aqui do nosso canal, ok? Beleza. Agora aqui vamos fazer o gerenciamento dele. Estou fazendo a inserção da imagem aqui, estou fazendo a criação da imagem aqui. Então, para criar, eu criei um camarada aqui, chamado logo, ok? Do tipo image, que vem lá de text sharp, text image, certo? Então, desse tipo aqui, eu criei o meu logo e passei para ele aqui, em text sharp, text new image, get instance. O get instance, eu vou passar para ele a imagem. Então, eu preciso passar para ele aqui, o caminho. No mesmo esquema anterior, eu busquei lá da nossa classe globais, que nós já temos lá definido o caminho, mais o nome do arquivo. Lembrando aqui da barrinha, tá certo? Que eu tenho aqui o caminho, barra, nome do arquivo, logocfb.png. Ok, então já busquei aqui a minha instância e armazenei isso aqui dentro de logo, do meu camarada logo aqui. Agora, o que eu posso definir para esse logo? Eu posso falar aqui, scale to fit, onde eu vou trabalhar com o tamanho dele, e aí a porcentagem aqui, né, da largura e da altura, ok? Então, esses valores aqui vocês podem trabalhar com outros valores, caso vocês queiram aumentar ou diminuir a imagem de vocês, tá certo? E para posicionar, nós temos duas maneiras. A gente pode indicar um set absolute aqui, isso aqui vale para as outras coisas também, tá, gente? Esse set position absolute aqui para a imagem, para o parágrafo, também sem problema nenhum. Então, com o set absolute position, eu consigo determinar uma posição x e y para o elemento. Lembrando que o primeiro valor é para o x e o segundo valor é para o y. Eu coloquei um menos y aqui para indicar que é invertido, para fazer uma referência de que esse valor aqui é invertido, tá certo? Então, quanto maior o valor dele aqui, mais ele vai ficar para cima. Quanto menor o valor, mais ele fica para baixo. Ou seja, se ele tiver com o valor 0 aqui, ele vai estar na base da página. Tá bom? Ok, lembrando disso daí. Se eu não quiser determinar a posição absoluta para ele, eu posso usar aqui o align. Align left, center, right. E aí ele vai ser posicionado onde ele foi inserido no documento, aqui embaixo. Tá ok? Se não quiser determinar a posição dele, onde ele foi inserido, não precisa colocar o set absolute position. Tanto que eu vou deixar comentado ali por momento, tá certo? Então, isso aqui a gente insere a imagem.
Deixa eu comentar o conteúdo da tabela aqui. Da tabela aqui. E tirar ela daqui, ó, para a gente ver inicialmente só a tabela, só a imagem lá no nosso PDF. Vamos rodar aqui. Ah, peraí, cancela aqui, né? Antes tá aqui, ó. Eu criei a imagem aqui, ok? Mas para inserir é a mesma coisa do parágrafo. Então eu dou add com o nome da imagem que a gente preparou lá. Aqui, ó, eu chamei o meu image de logo, ok? Então, nesse caso, eu estou inserindo a imagem e depois os parágrafos. Se eu quisesse os parágrafos depois da imagem, bastaria inverter. Esse add aqui iria vir para depois dos parágrafos. Beleza? Então, agora vamos rodar aqui, ó, gerar o nosso PDF, imprimir turma. Agora vamos abrir o camarada e a imagenzinha aqui, ó, está posicionada aqui, antes dos parágrafos. Beleza? Joia! Com o Set Absolute, aqui ó, Set Absolute Position, vamos voltar lá em cima. Aqui ó, vamos comentar aqui esse alinhamento e vamos trabalhar com essa posição. Agora vocês vão ver que ela vai sair numa posição diferente. Olha só, aqui, turmas, imprimir turma, beleza? Então ele já gerou o PDF e tá aqui a imagenzinha. Lembrando que se eu colocar, olha só o que eu falei inicialmente, se eu colocar aqui, ó, em 0, tá? 0, aonde que a nossa imagem vai sair? Lá embaixo. Olha aqui, ó. Manutenção, turmas, imprimir turma, beleza, gerou o PDF, abre o PDF, cadê a imagem? Tá aqui embaixo, ó. Tá? Ixi, nem apareceu, né? Passou para os limites aqui, ó. Voltando aqui, olha aqui, quer ver? Vamos colocar 10 aqui, nesse F. Ah não, peraí pessoal, eu pus no lugar errado. Eita fé, por isso que não apareceu, né? Porque eu diminuí muito a escala. Aqui ó, 0 é aqui. Eita fé. E vai dar erro aqui, ó. Deixa eu fechar. Agora sim, tem que fechar o PDF. Ixi, fechei o C Sharp. Fechei o Visual Studio. Peraí, volta aqui. Vamos lá, abrir rapidinho. Beleza. Rodando o nosso programa. Abrir, manutenção turmas, imprimir turma. Beleza. Agora sim, ele vai estar lá embaixo, ó. Aqui, ó. Tá aí embaixo, tá vendo? X0 é aqui embaixo. Se eu for aumentando o valor, a imagem vai subindo. Y. O X, 0 é aqui. Se eu for aumentando o valor, ele vai chegando para direita. Tá bom? Beleza? Joia. Muito bem. Então, vamos deixar aqui com 700, ou estava 750, não sei. Enfim. Então, é assim que a gente insere imagens. Eu vou deixar a imagem alinhada aqui com o texto, onde ela foi inserida. Beleza. E tabela? Como é que funciona a tabela? Vamos tirar esse comentário aqui. E tabela é o seguinte. Primeiro, a gente cria o elemento table. Então, do tipo PDF table, eu criei aqui o tabela e instanciei uma nova classe, um novo objeto da classe e passei o número de colunas já de uma vez aqui que eu quero criar a minha tabela. Então, criei minha tabela com 3 colunas. Ah, eu preciso de mais. Beleza. Coloca ali com o valor que você quiser, a quantidade de colunas que você precisar. Eu só preciso de 3. Tá certo? Eu defini aqui em cima uma altura fixa das células. Se você quiser, a gente pode definir isso também na célula, na criação da célula. O bacana de definir aqui é porque automaticamente quando a gente adicionar uma nova célula, ela já sai com aquele tamanho que a gente definir ali. Beleza? Então, definir a altura fixa aqui para 20. Beleza? E agora nós vamos inserir o conteúdo da nossa tabela. Eu estou fazendo de duas maneiras aqui para vocês verem as possibilidades que a gente tem. Eu estou criando a célula e depois inserindo a célula na tabela e depois eu insiro automaticamente a célula. Eu faço uma adição automática de conteúdo a uma célula. Mas aí a gente perde as opções de poder formatar, de poder personalizar a nossa célula. Para poder personalizar, a gente tem que criar assim, ó. Eu crio a célula, certo? Eu vou chamar aqui, ó, só de célula, ok? Então, deixa eu tirar esse 1 aqui. Criei aqui uma célula, beleza?
E aqui eu estou personalizando a nossa célula. Como essa célula aqui vai ser de título, eu quero que ela seja mesclada. Então, para mesclar, a gente usa COSPAN. E eu indico quantas colunas eu quero mesclar. Já que eu criei minha tabela com 3 colunas, eu estou mesclando também as 3 colunas. E aqui eu já passei no construtor do célula, aqui eu criei uma célula do tipo PDF Cell, e no construtor já passei uma nova frase, que eu quero para ser o conteúdo dessa célula, que é a tabela de preços. Tá certo? Coloquei um rotation aqui para a gente ver que nós temos essa possibilidade de rotacionar o conteúdo dentro da célula. Então, coloquei rotation ali 90, vocês vão ver que ele vai sair rotacionado, ok? E adicionei essa célula na nossa tabela. Então, aqui, ó, tabela Add Cell, adicionei a célula que nós acabamos de criar ali em cima. Beleza? Joia? Muito bom. Se eu não quiser configurar a nossa célula, eu quero só colocar o valor diretamente ali dentro, eu não quero falar alinhamento, eu não quero falar mesclagem, rotação, não quero falar nada, certo? A gente vem direto com o Add Cell. O Add Cell, ele segue a sequência. Então, aonde ele está posicionado? Como o primeiro Add Cell é a primeira célula. Se eu fizer um Add Cell novamente, ele sai na célula do lado. Add Cell na célula do lado. Add Cell, tem mais coluna? Não, então ele adiciona uma nova linha. Beleza? Add Cell aqui, Add Cell aqui, Add Cell, pula aqui. E vai adicionando automaticamente. Então fica muito fácil da gente buscar um conteúdo do banco de dados e ir adicionando na nossa tabela, tá? Esse gerenciamento aqui é muito simples. Vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando com o banco de dados. Então eu adicionei aqui, ó, mais algumas células, tá vendo? Com os textos produto, código e preço, depois 01 mouse 25, depois 02 teclado 65, ok? Já fiz direto com o Add Cell, adicionando esse conteúdo aqui. Depois eu quero criar uma nova célula aqui. Então, olha só, vamos adicionar mais uma célula aqui. Eu vou aproveitar a célula daqui de cima, ó. Daqui de cima que nós criamos aqui, certo? Eu não vou criar essa segunda aqui não, que eu esqueci de apagar. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui ó, célula ponto frase ponto add, e eu vou pegar esse conteúdo aqui, ó, esse conteúdo aqui, ok? Opa, eu fiz aqui, tá aqui. Vou tirar, que eu não vou criar uma nova célula, certo? Vou aproveitar o objeto que nós criamos lá em cima, só vou redefinir ele aqui e readicionar ele aqui na nossa tabela, beleza? Então, eu redefini o texto dele aqui, a quantidade de linhas que eu quero mesclar. Agora aqui, ó, tô definindo o tamanho, tá vendo? Vou definir um tamanho diferente aqui. Notem que o tamanho das minhas células, por padrão na minha tabela, cadê? Eu coloquei com 20. Aqui eu já estou definindo como 40. Eu quero essa célula um pouco mais alta, certo? Alinhamento horizontal, centro. Alinhamento vertical, meio. Beleza. Defini, adicionei a minha célula. Então são as duas maneiras que nós temos de adicionar células na nossa tabela. As duas maneiras mais fáceis. Com o Add Cell e o conteúdo aqui diretamente, ou a gente cria uma célula, configura a célula e adiciona na tabela. Beleza? Ok. Criei a nossa tabela. Quero adicionar a tabela no documento. O que eu faço agora? Doc Add a nossa tabela, que nós acabamos de criar. Vamos ver se isso aqui funcionando, se a nossa tabela vai ser adicionada lá. Então, documento turmas, imprimir turma, beleza. Abrindo o nosso PDF, tem que ter uma, aqui ó, tá a nossa tabelinha aqui, tá vendo? Que nós acabamos de adicionar. Aqui ó, o texto rotacionado, por isso que a célula ficou grandona, né? Porque está rotacionado em 90 graus. Aqui também está rotacionado, certo? Mas aqui eu defini o tamanho, aqui eu não defini o tamanho, aqui eu defini o tamanho, a altura. Por isso que aquele não quebrou e aquele quebrou o texto. Mas aqui eu não quero rotacionar, certo? Então o que eu faço? Eu tiro o rotate aqui, ó. Eu tiro o... não tiro não. Eu indico o rotate, porque como aqui eu estou usando a mesma célula, aqui ó, a mesma célula, aqui
eu falo, volta o rotation aqui, né? Rotation 0. Rotaciona para 0 novamente. Beleza? Joia. Vamos ver se isso vai funcionar ou os dois vão ser rotacionados. Agora é uma boa pergunta. Vamos ver. Eu espero que um só seja rotacionado. Se não, um só. Esse aqui continuou com 90 graus e esse aqui 0 graus. Beleza. E se eu precisar inserir imagem dentro da minha tabela? Eu quero pegar o meu logotipo e inserir dentro dessa tabela, dentro de uma célula da tabela. Tem como? Tem, e é muito simples. Olha só. Vamos lá. Vamos lá, cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá. Eu quero inserir aqui na nossa primeira célula. Ao invés desse texto aqui, eu quero que ela está mesclada, eu quero inserir a imagem. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar aqui, ó, tirar a frase aqui, vou deixar o construtor vazio, então ela não tem texto essa célula, beleza? E aí eu faço o seguinte, no célula, aqui ó, célula ponto add element, aí eu vou tirar o rotation 90 aqui, tá? Vou comentar porque eu não quero rotacionar. Célula add element, qual elemento eu quero adicionar? Ou a imagem que chama logo, beleza? Agora aqui, vamos lá, chamar o nosso PDF novamente, ok, deu um erro aqui pelo seguinte, nós, uma instância de objeto, referência a objeto, deu erro aqui pelo seguinte, porque nós estamos usando a mesma célula que agora tem uma imagem. Aí sim, aí nesse caso, como essa célula aqui tem a imagem e não tem o parágrafo aqui dentro, nós temos que, cadê a célula, gente? Tá aqui. Nós temos que definir o parágrafo aqui para esse camarada. Por quê? Veja bem, se a gente tirar a imagem aqui, eu estou me perdendo toda hora. Aqui, ó, Edge. Vou tirar a imagem e vamos rodar para ver o que vai acontecer. Turmas, pedi aqui, ele deu o mesmo erro. Porque ele não está tendo referência a esse camarada aqui, ó. A esse frase aqui. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso... quais são as minhas alternativas? Eu posso criar um parágrafo. Posso adicionar ali. Ou o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma frase também, né? Vamos fazer o seguinte. A melhor alternativa, pensei aqui, ó. A melhor alternativa vai ser essa. Eu crio aqui uma célula que eu vou chamar de célula 1, beleza? Vai ser a minha célula do logotipo. E aqui eu crio a minha célula 2, que vai ser a célula do texto, do lado de baixo. Então, célula 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Como agora eu vou trabalhar com o texto direto aqui, eu posso criar aqui, ó, o new frase, e passo direto ele aqui, ó, recorto, colo aqui, então não preciso mais desse camarada aqui. Ok, com isso a gente resolve o problema do erro aqui das duas células, certo? Já que uma vai ter imagem, aqui ó, não deu mais erro, eu tenho uma com imagem e outra com um texto. Vamos ver de novo aqui, ó, a imagem aqui, ó, na primeira célula mesclada e a segunda aqui com o texto. Para a gente dar esse espacinho aqui, ó, vamos dar uma quebra aqui após esse parágrafo. Vamos lá. Qual parágrafo que é esse? Antes da célula aqui, ó, antes da tabela. Vamos dar aqui um /n, a opção mais fácil que a gente tem, tá? Coloco a arrobinha aqui, já que eu tenho escape ali dentro, ok? E vamos ver se isso vai funcionar. Imprimir. Tá? Não, ele imprimiu o /n, não é o que eu quero. Então, beleza, não é o que a gente quer. Se a gente tirar o escapezinho aqui, então,
aí provavelmente vai funcionar agora. Vamos ver, né? Vamos ver, tomara. Vamos lá. Turmas, imprimir turma, beleza? Turma. Aí, ó, funcionou. Tá vendo? Então o escape é porque ele faz sentido, né? Tá aqui a nossa tabelinha. Então aprendemos a inserir imagem dentro da tabela e a fazer a criação de uma tabela básica aí. Agora nós já conseguimos pegar o conteúdo do nosso banco de dados e adicionar no nosso relatório. E aí na próxima aula nós vamos fazer isso, pegar esse conteúdo do banco de dados, colocar aqui no relatório e também oferecer a possibilidade de abrir o relatório. Tipo assim, cliquei lá no imprimir, ele vai falar relatório gerado, deseja visualizar? Se eu clicar em sim, ele abre o PDF automaticamente pra gente, tá bom? Esse é o conteúdo da próxima aula, meu bom. Não é inscrito ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhuma aula, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, um abraço e tchau!